A obra que Cristo realizou tanto em sua vida quanto em sua morte para conquistar a nossa salvação, bom, esse é um dos pilares da fé cristã. É o que a gente conhece como a expiação. E hoje nós vamos mergulhar fundo para desvendar o que essa doutrina realmente quer dizer. E já vamos começar com a pergunta central, né? Uma questão que ecoa há séculos e que, na verdade, define todo o propósito da nossa conversa aqui. Era realmente necessário que Cristo morresse? Vamos investigar isso. Para a gente conseguir responder uma pergunta tão complexa, a nossa jornada vai ter 6 paradas. A gente começa pela causa, depois explora a necessidade da morte, a dupla obra de Cristo, as dores da cruz, os 4 efeitos da expiação e no finalzinho ainda damos uma olhada em outras visões e debates sobre o assunto. Então, bora para a primeira parte, a causa. A raiz da expiação, curiosamente, não está na humanidade, mas no próprio caráter de Deus. E isso cria o que a gente poderia chamar de um dilema divino. E aqui está o centro da questão, o coração da coisa. De um lado, existe esse amor imenso de Deus que o motiva a salvar. Mas, do outro lado, existe a sua justiça perfeita, que não pode simplesmente ignorar o erro. Ela exige que o pecado seja punido. Então, como é que se reconcilia essas duas coisas? A base para o amor como a grande causa vem, talvez, da passagem mais famosa da Bíblia inteira. O texto de João é muito claro, não deixa dúvida. A principal motivação por trás do envio do Filho foi o amor. Só que a justiça de Deus também precisava ser satisfeita. Pensa bem. Para que ele pudesse ser justo ao mesmo tempo em que perdoava pecadores, a penalidade pelo pecado tinha que ser paga. A morte de Cristo, então, demonstrou essa justiça. Isso mostra que o amor e a justiça, juntos, são as causas da expiação. E isso nos leva direto para a nossa segunda sessão. Ok, se o objetivo era salvar, será que não existia uma maneira um pouco menos drástica? Havia de fato outro caminho além da cruz? A teologia tem um nome para isso. Necessidade absoluta consequente. A ideia é a seguinte: Deus não tinha nenhuma obrigação de salvar a gente. Ele poderia, com toda a justiça, ter nos deixado em nosso pecado. Mas a partir do momento em que ele, por amor, decidiu salvar, aí sim, a morte de Cristo se tornou o único jeito de satisfazer tanto o seu amor quanto a sua justiça. A própria oração de Jesus no Getsêmani parece reforçar esse ponto. Quando ele pede que o cálice do sofrimento seja afastado, se for possível, isso sugere que não era possível. Se existisse qualquer outro jeito de cumprir o plano de Deus, esse jeito teria sido usado. Vamos para a terceira parte e ver como isso se desenrola. Porque, veja bem, a obra de Cristo não foi só sobre a sua morte. Foi um trabalho duplo, que englobou a vida inteira dele e que culminou, sim, na sua morte. Esses dois componentes são conhecidos como obediência ativa e obediência passiva. A ativa se refere à vida perfeita que ele viveu, o caminho que ele andou. Já a passiva diz respeito ao seu sofrimento e morte, a cruz que ele carregou. E as duas foram absolutamente essenciais. Vamos detalhar um pouco a obediência ativa. Não bastava só ter os pecados perdoados. Para ter um relacionamento com Deus era preciso uma justiça positiva, um histórico de obediência perfeita. Cristo viveu essa vida em nosso lugar para que o histórico de perfeição dele pudesse ser creditado a nós. E aqui entra a obediência passiva. O foco aqui é bem específico: o sofrimento e a morte na cruz. Foi ali que Cristo, de forma voluntária, tomou sobre si a punição que nós merecíamos, pagando a nossa dívida de pecado. Agora a gente chega no clímax de toda essa história. O que exatamente Cristo suportou naquela cruz? Vamos dar uma olhada nas várias dimensões do seu sofrimento. O sofrimento na cruz foi multidimensional. Começou, claro, com a agonia física horrível da crucificação, mas foi muito, muito além disso. A coisa se aprofundou para o peso esmagador de carregar o pecado do mundo inteiro, o sentimento de abandono total por parte de todos e, finalmente, o clímax aterrorizante, suportar a própria ira de Deus. Ok, mas como assim? Como Cristo podia carregar pecados que ele não cometeu? A resposta está num conceito teológico-chave: imputação. É quase como um termo legal. Deus Pai tratou os nossos pecados como se fossem de Cristo e trata a justiça de Cristo como se fosse nossa. Foi uma espécie de troca divina. Isso tudo nos leva ao nome formal da teoria que a gente está explorando aqui. O nome é substituição penal. Substituição porque ele tomou o nosso lugar
e penal porque ele pagou a nossa penalidade. Simples e direto. Certo. Então, o que exatamente foi conquistado na cruz? Na nossa quinta parte, vamos ver os resultados concretos da obra de Cristo, ou seja, os efeitos da expiação. Para entender a solução, a gente precisa primeiro entender o tamanho do problema. A nossa situação como pecadores era, bem, quádrupla. A gente merecia a morte como penalidade, merecia enfrentar a ira de Deus, estávamos separados dele e, para completar, éramos escravos do pecado. E o incrível é que a expiação oferece uma solução específica para cada um desses problemas. Contra a penalidade da morte, Cristo foi o sacrifício. Contra a ira de Deus, ele foi a propiciação, uma palavra que significa que a ira foi completamente satisfeita. Contra a separação, ele é a reconciliação. E contra a escravidão, ele é a redenção, o preço que foi pago pela nossa liberdade. E, para a gente fechar, é importante entender que essa visão da substituição penal, embora seja central na teologia evangélica, não é a única que existe. Vamos bem rapidinho contextualizar algumas outras interpretações históricas. A gente vê aqui um resumo de outras 4 teorias bem importantes. Por exemplo, a teoria da influência moral. Ela diz que a cruz não foi um pagamento, mas sim a maior demonstração do amor de Deus feita para nos inspirar a viver melhor. Cada uma dessas visões foca num aspecto diferente, mas, como a tabela mostra, elas geralmente acabam negando a ideia de que a justiça de Deus exigia um pagamento penal pelo pecado. E uma última questão que sempre aparece, e é a história de que Cristo desceu ao inferno. O material de referência argumenta que não, essa frase nem aparece nas versões mais antigas do Credo dos Apóstolos. E as próprias palavras de Cristo na cruz, como "está consumado" e a promessa ao ladrão de que ele estaria no paraíso, sugerem que a sua obra de sofrimento terminou ali mesmo, na cruz. Não precisava de mais nada. E a gente termina com uma pergunta, mas é uma pergunta para reflexão. A visão que foi apresentada aqui é que a expiação é um evento histórico, objetivo, completo, realizado por Cristo, fora da gente. Se isso é verdade, o que significa então para uma pessoa colocar sua confiança numa obra que já foi totalmente finalizada em seu favor? Essa é a questão que fica.